Ontem vimos a decisão da juíza no caso do menino Henri Borel, ideológica, né? Não só política. Já que estamos falando de judiciário e impunidade, eu queria que você comentasse um pouco o caso, mas na sua área técnica, como você vê esse caso, principalmente porque o juiz não tem que seguir a lei? Não tem que seguir o que está escrito lá? Existe alguma coisa na lei que absolve uma pessoa, que dá um perdão à pessoa por ser mulher? Você tocou num ponto que, assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei extremamente revoltada. Uma mãe omissa é uma mãe que mata, porque a gente tem no Código Penal a omissão, que daí é o crime culposo, que é o crime por omissão praticado de forma dolosa, porque ela tem o dever de cuidado, principalmente aqueles que são os filhos, né? Os filhos, os responsáveis pela cautela de menores e de pessoas que ali estão em desenvolvimento. Está no Código Penal. Acontece que é outra situação que é muito arcaica, no meu entender, que é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, o soberano da decisão, são os jurados. Jurados são pessoas leigas colocadas ali, que muitas vezes se entorpecem, se comovem com uma boa tese de defesa. Por muito tempo, tivemos assassinos de mulheres que utilizavam tese de defesa, de legítima defesa da honra, e saíram lambidos, livres, leves e soltos. Aqui a gente viu uma outra situação que revolta. O choro, o vídeo mostrando... A defesa foi muito técnica e elaborada da mãe do menino, do Henri. Então, essa defesa a colocou como vítima. Então, faltou ali uma efetividade também no Ministério Público de desclassificar algumas testemunhas, de pesquisar alguns jurados, porque ali o veredito final é do jurado. O que a juíza de um tribunal de júri? Ela fica amarrada à sentença da votação dos jurados. E isso, claro, a pessoa que não tem um conhecimento técnico a respeito do como funciona o sistema de justiça tem a revolta diretamente para o que a juíza decidiu. Mas ela fica amarrada, não só à lei, mas amarrada ao que foi decidido por jurados leigos e que muitas vezes uma atuação teatral de uma tese de defesa comove o jurado. Então a gente tem que tirar também isso. Na minha opinião, o tribunal de júri tinha que ser por técnicos e aí a gente podia cobrar com contundência a benevolência ou não na interpretação de uma legislação. Ali o que não vale é preponderante o que está na lei e descrito na lei. O que vale é o que o jurado decidiu, infelizmente. Mas, Raquel, nesse caso, o que me chama a atenção é que, aparentemente, ela foi forçando novas decisões dos jurados, né? Não foi assim, as primeiras foram pela condenação. E aí a coisa foi dando prosseguimento até ser mudado o veredito. Não, isso aí são os quesitos. Os quesitos, eles são colocados e tem as partes, o Ministério Público, juntamente com a tese de defesa. Eu não gosto de criticar nenhum ente que integra o sistema de justiça, porque só estando ali para saber como deveria ser atuado, principalmente que eu estou na parte pré-processual. Para mim, todo mundo tem que ser preso, trancado e morto na cadeia. Morto assim, morrendo na cadeia. O que acontece ali, eu acho que a acusação, no caso do Ministério Público, deveria ser mais violento no sentido de mostrar de forma real o que aconteceu, para que o jurado não ficasse inebriado, seduzido com uma compaixão daquela que também foi criminosa. Então, a gente tem um teatro no Tribunal do Júri. E esse teatro, a decisão do teatro, por isso que existe a possibilidade de desclassificar jurados. Por isso que o júri, às vezes, ele é prolongado e prorrogado, porque desclassifica, eu não quero esse jurado. Por quê? Esse jurado já foi vítima de crime sexual e vai acusar o estuprador, aí a tese de defesa fala, não quero essa mulher, porque ela foi vítima de crime sexual, então já está pré-condenado o réu. E aí a tese de defesa tira. A tese de acusação, no caso do Ministério Público, eu não quero esse, porque ele tem um filho matador e está na cadeia. Você entendeu? É fazer uma pesquisa ali do perfil, fazer um perfilamento do corpo de jurados. Com certeza.
Ô, doutora, só para rapidamente também, por que existem os jurados? Então. Né? Qual o conceito disso? Por que existe? Porque não é só no Brasil, né? Não. Existe no mundo inteiro. No mundo inteiro. Da onde que veio isso e por que se vê uma necessidade? Dizem que crimes, falam que, é uma pergunta extremamente inteligente, falam que crimes contra a vida é um crime gravíssimo e que não cabe somente ao Poder Judiciário, a população, porque antes existia uma morte... São representantes da população exatamente, também. Representantes da população, populares, a população ela tem que opinar com crimes que agravam e destroem não só a família, mas como toda uma sociedade, quando a gente fala em execuções e assassinatos, né? Então, é justamente por isso, pela gravidade. Mas eu acho que deveria, na minha opinião, humilde opinião, deveria ser reformulado algumas situações, principalmente de crimes contra a vida, que a gente fala que são os homicídios, que estão ali sendo julgados. Por quê? Porque a gente vê situações nitidamente injustas, claro que cabe recurso, nitidamente injustas a todos nós, mas quem julgou, quem se comoveu e quem estava ali eram os jurados que fizeram parte daquele teatro de reconstrução do crime e convenceram ou não. Ali no jurado, tem muitos ali que participam do jurado que fazem até curso de teatro, para melhor articular e passar a cena para os jurados. Meu Deus. E ontem eu acompanhava uma matéria dizendo, veja exatamente o vídeo que foi exibido durante esse julgamento, que teria feito com que alguns jurados mudassem de opinião, e era um compilado de imagens de Monique abraçando o filho Henry, em momentos íntimos de mãe e filho, que teria ali tocado, então, algumas dessas pessoas. Será que cabe, agora, ainda mais diante dessa repercussão popular, alguma mudança na pena da Monique? Cabe ainda? Eu acredito que de forma recursal, os jogadores irão acatar ali o recurso do Ministério Público, assim esperamos, né, que o recurso seja ali viável para que dê uma resposta justa ao que aconteceu. Não dá para a gente conceber que a mãe, inclusive ela foi pro cabeleireiro no dia da morte da criança. Então é óbvio que ali não tinha um sentimento maternal, era um sentimento omisso, e a omissão, quando falamos de filhos ou quando responsáveis por crianças e menores, a omissão é criminosa. Além de mãe... Eu diria que é mais, desculpa, Raquel, nesse caso, porque era parceiro dela, ela que submeteu a criança a isso, pelo amor de Deus, entendeu? Outra coisa, uma mãe que faz isso, porque já tinham relatos desse tipo, ela deixou a coisa toda acontecer. Acontecia debaixo do nariz dela. Ela entregou o filho para o assassino. E foi pro salão de beleza depois de morto, entendeu? Agora, deixa uma pessoa como essa, desculpa que essa história aí, isso não é uma mãe, né? Deixa um monstro desse viver em sociedade. Aí tem dois pontos aqui. O monstro que vai continuar a viver em sociedade. E eu também me pergunto isso. Essa juíza, porque por tudo que tá ali, os jurados votaram primeiro pela condenação, ela foi levando a coisa também ali até ter um veredito e por tudo que ela escreveu ali, de que ela era... mãe perfeita, exigia. Exato. Ela usou ali toda uma coisa que claramente mostra. Uma juíza como essa, eu fico pensando, quem que ela tá botando na rua também? Então, assim, a coisa é gravíssima. Teve essa questão mesmo, que a juíza falou que estavam exigindo ali da Monique que ela vestisse o papel de uma mãe perfeita, que isso também é muito cruel. Não, mas é demais não deixar que matem seu filho. Era necessário que ela fosse mãe. Mãe, a omissão é crime. Uma mãe omissa é criminosa. Mãe irresponsável, né? Tinha uma doméstica que ainda mandava mensagem para ela avisando o que estava acontecendo e ela subestimando totalmente a situação. Mas o que aconteceu foi um perdão, porque desclassificaram do homicídio doloso, colocaram o homicídio culposo, que foi isso, né? Eu li os noticiários, que eu discordo. Existe o crime comissivo por omissão. Não teria como colocar para homicídio culposo. E quando houve essa desclassificação, automaticamente o perdão judicial. Então, essa desclassificação, porque o homicídio, o dolo, você tem que ter a intenção de matar. Se você está inerte e você não é responsável,
você não é responsável pela pessoa e a pessoa está se jogando no rio, você não vai responder por homicídio. Mas se você está inerte, o seu filho, que você é responsável, está se jogando no rio, você pratica com dolo. Não é culpa, é dolo. Porque a responsabilidade está ali de quem cuida um menor de 3, 4 anos. Então, não poderiam nunca ter desclassificado o crime doloso por omissão para crime culposo. E essa palavra perdão dói muito nessa hora, né? Está aqui no nosso estúdio a doutora Raquel Galinatti, delegada de Polícia de São Paulo, professora de Direito Penal, mestre em Filosofia, já foi eleita mais de 8 vezes uma das melhores delegadas do Brasil. Bom dia, bem-vinda, é uma alegria tê-la conosco. Doutora, já pode começar falando pra gente se viu com bons olhos a determinação norte-americana, se pode ajudar o país e por quê? Bom dia. É um esculacho com o nosso país percebermos um presidente da República deixar o nosso país subjugado à criminalidade e, desta forma, países estrangeiros apontarem no nariz do nosso país que somos um país que deixa organizações criminosas, bandidagem, a Deus dará, subjugando a sociedade e a população. Então, é um esculacho internacional. Claro que a gente não tem como olhar com bons olhos no sentido de achar interessante ou bom o nosso país ser taxado como um país que acoberta, que atrai, que deixa confortável criminosos de alta periculosidade, que deixa refém toda a população brasileira, todos aqueles que trabalham, pagam impostos, cumprem as leis, que são os que, de forma endêmica, contaminam e ficam incrustados, inclusive, em instituições de Estado, que são aqueles integrantes de organizações criminosas, Comando Vermelho e PCC. Então, é um esculacho internacional. Claro que as consequências internacionais que serão ali tomadas e serão efetivadas internamente. Claro, as polícias continuam com as suas competências territoriais, a Polícia Civil nas suas atribuições constitucionais legais e a Polícia Federal, idem. Agora, o que chama atenção é isso. Não faz a lição de casa, leis frouxas e fracas, não deixa a polícia atuar na sua excelência, na sua competência, por diversos obstáculos legais, e isso nos trava demais no combate ao crime, e agora reclama que um país internacional dê esse esculacho, esse esculacho mundial. O país está inserido como um daqueles que acolhe terroristas, é muito grave. É muito grave, é muito vergonhoso, e principalmente para nós que somos policiais. Então, por que ao invés de espernear, ao invés de falar somente de forma populista, não toma atitude de forma efetiva? Pegue o Ministério da Justiça e Segurança, já bole planejamento estratégico unilateral, de forma uníssona, para que todos os estados tenham um planejamento estratégico de Estado e não de governos políticos e ideológicos coloridos. Então, temos que ter uma efetividade no combate ao crime. É necessário que não tenhamos o crime nem aqui, nem o crime exportado, porque é notório. As facções criminosas, como por exemplo, que nasceu no estado de São Paulo, o PCC, ela ultrapassou fronteiras internacionais há muito tempo. Há muito tempo que os Estados Unidos alertam que existe a lavagem de dinheiro sujo, manchado pelo sangue do crime lá em diversos estados norte-americanos. É triste sabermos dessa situação, muito mais porque nós que combatemos o crime sabemos que isso não nos dá instrumentos para podermos combater. O que dará instrumentos é a população revoltada, exigindo com que os nossos legisladores e parlamentares nos deem instrumentos efetivos, legais, são inimigos, que tratem, que apliquem o direito penal do inimigo aos criminosos faccionários e àqueles que integram células de organizações criminosas. Doutora, na sua visão, o que você acredita ser o mais importante para combater essas facções criminosas? Seria uma nova legislação? Seria fazer cadeias maiores para poder conter esses criminosos? O que, na sua visão, poderia ser feito na prática? Excelente. Na prática, é sair da linguagem populista e efetivamente estruturar
as polícias, principalmente as polícias judiciárias, investigativas, aquelas que desmantelam, desbarateiam organizações criminosas, porque investigam no cerne, antes mesmo de conseguirem cometer práticas criminosas. Se tivéssemos a estruturação no completo, e aqui nenhum Estado ou nem mesmo o país pode ser taxado como mais ou menos incompetente, é generalizado em todos os estados, na federação. Não temos o aparato completo, por exemplo, do efetivo policial, não temos estrutura bélica, condições tecnológicas de ponta para que a gente possa realmente saturar e combater o crime. Uma medida interessante, que a própria Marina disse, é a sufocação através da asfixia financeira. Porque quando o cerco é fechado daqueles que floreiam e se disfarçam de transações lícitas financeiras, mas na realidade estão lavando e branqueando o dinheiro manchado do sangue do crime, é um passo, claro, importante, porque o crime organizado, diferentemente de outros terroristas, o crime organizado ele tem sob único objetivo e intuito a mercancia lucrativa criminosa. Então, quando você começa a cercar justamente as práticas lucrativas financeiras criminosas, é uma forma de enfraquecer sim o crime organizado, e precisamos de um país, de um outro ente internacional combater o que deveria estar sendo combatido aqui. Laboratórios de lavagem de dinheiro deveriam estar estruturados na ponta e na excelência. O Ministério da Justiça e Segurança, mais uma vez eu chamo a atenção, deveria dar essa estrutura aos estados para que pudessem trabalhar de forma colaborativa com a Polícia Federal, com os órgãos fiscalizatórios de fiscalização financeira, COAF, Receita Federal, Polícia Federal, as polícias judiciárias. Então, existe ali uma série de situações que o Brasil não faz a lição de casa, e nós que integramos a segurança pública estamos de mãos atadas. Raquel, uma dúvida que eu tenho ainda nisso aí que você falou é a seguinte: exatamente, classificar como organizações terroristas significa que a gente vai ter uma boa parte da inteligência norte-americana agindo para coibir isso, né? Então, a gente vai ter muito mais recursos de inteligência daquele país. A gente tem um parceiro para derrotar o crime organizado. Então, exatamente naquele lugar em que o Brasil mais peca, que é para coibir a questão da lavagem de dinheiro, porque a gente sabe, por exemplo, que as operações financeiras, raramente elas vão estar só aqui no nosso país, né? O dinheiro do tráfico, ele vem, né? O tráfico sai daqui, vem da Colômbia, passa pelo Brasil, vai lá para a Europa, vai para os Estados Unidos. Então, tem aí toda uma rede internacional. Então, a gente está dizendo o seguinte: os Estados Unidos agora quer ser um aliado, no sentido de descobrir, coibir a lavagem do dinheiro e trazer inteligência para nos ajudar a descobrir onde é que está esse crime organizado. E aí a gente diz, não, obrigado, a gente não quer não. Me parece, é aquela coisa assim, não tem desculpa. Marina, eu não vejo com um olhar tão positivo em relação às intenções dos Estados Unidos em relação à interferência no nosso país. Eu vejo como se fosse um recado ao nosso país, não um recado colaborativo, até porque os Estados Unidos não conseguem entrar no nosso país, e muito provavelmente todas essas informações já existentes e com ciência, os Estados Unidos já sabem todas as operações internacionais da América Latina, que são tráficos para a Europa e até mesmo para os Estados Unidos. O que houve com essa tomada de decisão foi a sinalização expressa, não mais tácita, agora expressa, de que os Estados Unidos não irá tolerar bandidinho ou bandidão do nosso país. E ali serão tratados como inimigo. Significa que eles não terão nenhuma ressalva de direitos humanos protegidos. Mas
auxiliar o nosso país, eu não vejo esta intenção, até porque não tem como efetivamente nos auxiliar. Essas informações são já inerentes às companhias de inteligência dos Estados Unidos e eles utilizam para a proteção da soberania norte-americana, não para combater o nosso crime interno. Eu não vejo o interesse deles em nos resgatar das facções criminosas. Eu vejo interesse em proteger os norte-americanos e nisso nós temos que invejar um presidente que protege os seus patriotas. O nosso presidente não nos protege de estarmos reféns e completamente subjugados a facções criminosas. Então, o presidente norte-americano ele está vendo, sim, todos os instrumentos legais, internacionais e todas as medidas que ele possa ter para justificar, expurgar ou até mesmo tratar como inimigo esses que integram facções criminosas, assim como taxado de células terroristas, não só do país, como de outros lugares do mundo. Então, é uma forma de proteger os norte-americanos de criminosos brasileiros. Eu vejo dessa forma. Mas eu vejo só ainda nessa, desculpa, Paulo, ainda nesse ponto. Tem o escudo das Américas e vários outros países viram isso com bons olhos. Por exemplo, a Argentina com Javier Milei, como um aliado. Aí eu fico me perguntando o seguinte, se ao contrário do governo brasileiro que está criticando isso, né, e vendo isso com maus olhos, tivesse uma real intenção do governo de plantão de combater o crime organizado, ele teria um aliado. Acho que tem uma questão também, porque eu vejo assim, outros países estão aproveitando isso, porque é lógico, se a partir do momento que um criminoso, um grande traficante, esteja lá fora lavando dinheiro e ele vai ser preso lá, o Brasil deveria estar feliz, não é? Dizer, nossa, que ótimo, então, né? Marina, agora ele não vai ter, não adianta ele fugir para os Estados Unidos, pelo contrário, lá ele vai ter vida dura. Marina, se fossem aliados, os Estados Unidos não trataria desta forma, esculachando o Brasil. Ele está se autoprotegendo. Se fossem aliados, ele estaria com o presidente do nosso país falando, vamos estruturar através de uma força-tarefa internacional. Não é isso que será feito, até porque o presidente não autorizou do nosso país. E o presidente norte-americano não pode ter essa interferência. Claro que seria extremamente importante que tivéssemos tecnologia de ponta de Israel, dos Estados Unidos e de outros países da Europa introduzidos aqui nesse intercâmbio internacional colaborativo no combate ao crime. Justamente por não serem aliados, existe um esculacho expresso, não mais tácito, ao país e a proteção dos patriotas norte-americanos. A Argentina, ela já taxou como células terroristas e o Paraguai também. Então, 2 países da América Latina já tinham, antes mesmo dos Estados Unidos, taxado as facções criminosas originárias aqui do país como células terroristas. Então, o Milei, ele bate palma porque os Estados Unidos, eles corroboram o que já a Argentina e o Paraguai já tinham apontado, que são terroristas. Então, os Estados Unidos, ele também não foi o primeiro país a taxar os criminosos aqui provenientes do Brasil e faccionários como terroristas. Então, eu não vejo com esse olhar, justamente por estar na segurança, eu sei que é inviável a interferência se não existe uma real colaboração e um real pacto de parceria. Né? Então, o que o presidente está fazendo? Protegendo os seus patriotas norte-americanos. E é uma inveja que nós brasileiros temos que ter, porque não temos um presidente que proteja e que estruture as suas polícias contra faccionários. Então, não podemos confundir as intenções. O resultado pragmático será... As intenções e o resultado pragmático será beneficiar e blindar com que criminosos se refugiem e se camuflem lá nos Estados Unidos, ou no Paraguai, ou na Argentina. Mas ainda estamos carentes, ainda temos que exigir e bater para que tenhamos estrutura de combater o crime de forma real. A oposição trabalha muito com essa argumentação, essa narrativa, como a gente diz, né, de que os Estados Unidos querem se meter no Brasil. Eles estão fazendo o que eles estão fazer. Preocupados em nos organizar, né? Eles estão preocupados com as drogas que já estão chegando para a população norte-americana a partir de facções aqui nacionais. Estão certos. Né?
Pois Certo. é, e é bom deixar bastante claro também, né, que eles estão vendo interesses internos que nos envolvem, né, chegaram até nós. Agora, doutora Galinatti, é hora de policiais, Forças Armadas, Justiça brasileiras aprenderem, serem treinados, aceitarem essa ajuda, ou acredita que vai ter resistência? Outros países, você falava que facções foram classificadas como terroristas, devem ser utilizadas como exemplo, por exemplo, daí estamos falando do México, cartéis de Sinaloa e Jalisco, nova geração, na Venezuela o Trem de Aragua e na Colômbia também o Clã do Golfo. Lembrando que a doutora Galinatti foi segurança pública, né, secretária de Segurança Pública em Santos, que é um local, o litoral norte de São Paulo, bastante maior dominado. Porto, né, da América Latina. Também da América Porto. Latina. O que a gente vê é que nós temos policiais de excelência, inclusive exportamos know-how investigativo. Agora, são aqueles que são gestores públicos, no âmbito de todas as esferas, tomarem vergonha na cara e estruturar as polícias para que a gente possa efetivamente combater o crime. Então, não adianta termos exportação de know-how, de técnica, de excelência na atividade de polícia judiciária e se estamos andando de forma analógica com um carrinho de rolimã para combater mísseis. Então, tô falando de forma figurativa, a gente tem que ter estrutura. Vamos tomar uma vergonha na cara, um choque de realidade e estruturar as polícias. Existe já diversas polícias internacionais que vêm para o Brasil para aprender a investigar. Então, sabemos atuar. Agora, a gente tem que ter instrumento. Não adianta combater o crime com estilingue, que é isso que o governo federal dá para as polícias, estilingue. E outra forma de ingerência, quando, por exemplo, a gente está falando, eu vou só sair um pouco da esfera, mas tem tudo a ver, Banco Master. Uma forma de ter uma ingerência direta às investigações do Banco Master não é falar para o policial ou para o delegado pare de investigar, é esvaziar, é asfixiar ali as equipes, é deixar escassas as equipes, poucos policiais, poucos instrumentos para combater e poder dar uma resposta rápida e célere, porque a justiça também se faz com a celeridade. A sociedade, mais do que saber que existe o crime, ela precisa da resposta, da certeza do castigo. Um novo depoimento prestado à Polícia Federal confirmou que o Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha participou de viagens e visitas a instalações industriais em Portugal, ao lado de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. A informação foi prestada, está aí na tela, pela publicitária Daniele Miranda Fonteles, que atuava como consultora do empresário. Segundo o depoimento, Lulinha, filho do presidente Lula, participou de agendas relacionadas a um projeto de produção de cannabis medicinal em Portugal. A testemunha afirmou que o filho de Lula participava das visitas como convidado e que não tinha papel operacional nas negociações. O depoimento passou a integrar as investigações sobre as fraudes do INSS e as investigações apontam que a aproximação entre Lulinha e o careca teriam ocorrido por intermédio da empresária Roberta Luxinger. Falamos sobre ela aqui ontem, trazendo atualizações também. A própria Roberta já tinha confirmado à PF que apresentou os dois antes do início das investigações. Agora é demais, né, Marina? As suspeitas são inúmeras, são graves. Lulinha provavelmente super ligado à principal figura até agora de desvios do INSS e nada dele ser considerado investigado, aparecer para depoimento, estar com tornozeleira, absolutamente nada disso, nem no Brasil possivelmente não está. E aí, se alguma hora quisermos, será que ele pode sumir, desaparecer, vai dar alguma explicação? Há fontes que dizem que o governo, que o Planalto está considerando o escândalo do INSS já como esfriado, como já era, não vai mais causar incômodos. Pois é, a questão não é se o Lulinha pode escafeder-se. Ele já se escafedeu. Essa que é a realidade. Ele não está aqui no Brasil. Ele foi convocado durante a CPI e simplesmente não apareceu. Essa que é a realidade. Já aconteceu. Ele não está mais aqui. Não prestou os esclarecimentos para a população. E tanto o depoimento da Roberta Luxinger, quanto agora o novo depoimento que nós tivemos dessa publicitária, falam a mesma coisa. De fato, Lulinha viajou com o careca da INSS, eles foram juntos para Portugal, os voos ali, aliás, as reservas estavam ali no nome deles. Então, assim, teve toda essa aproximação. E vamos lá, Adriana, ainda que a versão
seja a mais branda possível. A mais branda possível é: Lulinha estava envolvido com o careca do INSS nessa transação relativa à empresa de maconha lá em Portugal. Que seja isso e não tenha nada a ver com o roubo dos aposentados. Ainda assim, gente, ele está fazendo negócio com o careca que roubou os aposentados. Essa é a grande questão. E ele não é qualquer um, ele é o filho do presidente Lula. Essa é a questão. E todo o escândalo do INSS está impregnado das digitais da esquerda. Vamos lembrar que a gente tem o Alessandro Stefanuto preso por receber mesadinha de R$250 mil, simplesmente o presidente do INSS. Carlos Lupe, que era o presidente, então, era o ministro da Previdência do governo Lula, os dois ali do PDT. Aliás, o governo Lula, que acabou de assinar de volta um contrato de cooperação com a CONTAG. CONTAG. Gente, essa entidade aí foi responsável por tirar 2 bilhões das cerca dos 6 bilhões fraudados dos velhinhos, do roubo dos velhinhos. A gente está falando de 1/3 do roubo foi feito com essa entidade. E agora ela volta a ter cooperação e a poder debitar o dinheiro dos velhinhos? Que é isso? O que a gente está falando aqui não é mais da impunidade, de que os crimes não vão ser investigados. Não é mais uma questão de que aqueles que cometeram os crimes vão sair impunes. Não é mais uma questão que nós, pagadores de impostos, que vamos ter que pagar esse rombo bilionário, não. Não estamos mais tratando disso. O que a gente está tratando é o seguinte: do jeito que a coisa está, pode ser que continue acontecendo. O crime, quem me garante? Quem garante pra gente que o crime dos descontos, que o roubo dos aposentados não pode continuar acontecendo? Ninguém. Quem é que garante que novas fraudes não vão ocorrer? Então, o que a gente está tratando aqui é gravíssimo. Não é qualquer um, é o filho do presidente da República, que já se escafedeu, que não prestou, né, foi convocado e não apareceu perante o nosso Congresso. E agora, mais isso, uma das empresas maiores, que, aliás, é importante dizer, o presidente dessa empresa, da CONTAG, é irmão do deputado do PT. Então, assim, foi lá, na época que o Bolsonaro tentou fazer lá aquela medida provisória para que isso não pudesse acontecer, para que essa fraude fosse evitada, quem foi que discursou lá? Exatamente esse deputado do PT. Então, assim, é uma coisa que parece ali, tá toda ali, parece um negócio de família, né? Um negócio da família petista, pedetista, da esquerda ali. Eles estão todos embrenhados nisso. É uma tristeza que esse assunto tenha esfriado mesmo. A gente tem que trazer todo dia aqui para relembrar a população. Detalhe, Marina, que quando teve essa emenda, né, que o Bolsonaro tentou passar durante a sua gestão, ele estava tentando impedir que os idosos fossem roubados. O que a esquerda fez? Acionou todos eles ali e tentou colocar emendas nessa MP. De 578 emendas sugeridas, 96 vinha ligadas à CONTAG. Será que é coincidência, Adri? Ah, claro que não, né? E aqui no chat também alguém pergunta: o que estão esperando para prender esse cara? Também não sabemos. É só um ponto que essa CONTAG, ela é a Confederação dos Trabalhadores Rurais. Tinha uma coisa na emenda do Bolsonaro que era muito importante ali, que era o seguinte, que eles tentaram fazer na medida provisória, que era permitir que o trabalhador rural, para ganhar a sua aposentadoria, pudesse ser uma autodeclaração. Hoje em dia é pior ainda, porque esses trabalhadores rurais, eles precisam se filiar nesse sindicato. Olha a tristeza, ele tentou fazer uma medida que fizesse com que eles não precisassem se filiar a esse sindicato. Hoje em dia eles são obrigados, além de tudo. Olha só em que ponto que nós chegamos. Então a coisa é bem pior ainda. E a CONTAG estava na COP30.